Relato número 1. Eu sou Alan. Durante anos fui apenas um nome na multidão, alguém que passava despercebido na pequena cidade onde cresci. Mas tudo mudou quando eu herdei a velha casa da minha avó, uma construção antiga que já havia passado por gerações na minha família. A casa ficava no meio do nada, rodeada por florestas densas e um lago cujas águas pareciam sempre estar em movimento, mesmo nos dias mais calmos. A história que vou contar é real, aconteceu comigo, e ainda hoje sinto o frio que tomou conta do meu corpo naquele inverno em que decidi me mudar para aquela casa. Minha avó sempre foi uma mulher reservada. Quando criança, eu adorava visitá-la na casa velha, mas conforme fui crescendo, comecei a perceber que havia algo de estranho naquele lugar. Era como se a casa tivesse sua própria vida, um coração pulsante escondido entre as paredes de madeira envelhecida. Lembro-me de ouvir barulhos estranhos durante a noite, sussurros que pareciam vir das profundezas da terra. Depois que ela morreu, ninguém queria a casa. Meus pais a viam como uma relíquia do passado, cheia de memórias que preferiam esquecer. Mas eu, talvez por uma mistura de nostalgia e curiosidade, decidi me mudar para lá. Eu precisava de um lugar para me reconectar comigo mesmo. Um refúgio, longe da vida agitada da cidade. O primeiro mês foi tranquilo. Passei o tempo limpando os cômodos, organizando os móveis antigos, tentando transformar a casa em um lar. Mas, com o passar dos dias, comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes que, à primeira vista, poderiam ser facilmente descartados como fruto da minha imaginação. Mas eu sabia que algo estava errado. Certa noite, enquanto estava na sala, ouvindo o som crepitante da lareira, vi algo pelo canto do olho, uma sombra, movendo-se rapidamente pelo corredor. Levantei-me, com o coração acelerado, e fui verificar, mas não encontrei nada. Apenas um silêncio denso, quase palpável, que parecia envolver toda a casa. Eu tentei ignorar, mas os eventos estranhos começaram a se intensificar. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas, e os sussurros, aqueles sussurros que eu lembrava da infância, voltaram, mais fortes e nítidos. Foi então que eu soube que precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a investigar a história da casa, procurando por pistas nos diários antigos da minha avó e em conversas com os vizinhos mais velhos. Descobri que a casa tinha um passado sombrio, algo que minha avó nunca mencionou. Em meados do século XIX, a casa foi palco de um incidente terrível. Um grupo de exploradores, que havia desaparecido misteriosamente na floresta próxima, foi encontrado morto nas margens do lago. Os corpos estavam mutilados de forma horrível, e os aldeões da época sussurravam sobre uma maldição antiga, algo que não deveria ter sido perturbado. A partir daquele momento, a casa foi evitada por todos, exceto pela minha família, que por alguma razão continuou a viver lá. Quanto mais eu investigava, mais claro se tornava que havia algo de maligno naquele lugar, algo que minha avó tentara esconder ou controlar. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que precisava deixar a casa o quanto antes. No entanto, eu não queria desistir tão facilmente. Havia algo me prendendo ali, algo que eu não conseguia explicar. Uma noite fui acordado por um barulho ensurdecedor. Era como se as paredes estivessem gritando. Levantei-me rapidamente e fui até a sala. Lá, encontrei um dos armários antigos aberto, com todos os objetos espalhados pelo chão. Entre eles, havia uma caixa pequena, coberta de poeira. Era um objeto que eu nunca tinha visto antes, embora tivesse limpado aquele armário várias vezes. Dentro da caixa havia um amuleto, com um símbolo estranho gravado nele, algo que eu não conseguia identificar. Junto ao amuleto havia uma carta, escrita com a caligrafia trêmula da minha avó. Ela falava sobre a necessidade de manter eles afastados, sobre a importância de nunca quebrar o selo que protegia a casa, mas era tarde demais.
Eu já havia perturbado o equilíbrio, e agora algo estava vindo para me buscar. As noites seguintes foram um inferno. Eu mal conseguia dormir, atormentado por pesadelos onde criaturas de formas distorcidas me perseguiam, sussurrando promessas de morte e dor. Durante o dia, a sensação de ser observado se tornava insuportável. Eu sentia a presença deles o tempo todo, uma força invisível que parecia se fortalecer a cada momento. Foi em uma dessas noites que eu finalmente entendi o que estava acontecendo. A casa não estava apenas assombrada. Ela era um portal, uma passagem para algo muito mais sombrio e antigo do que eu poderia imaginar. Algo que minha avó e as gerações anteriores tentaram conter, mas que agora, graças à minha curiosidade e imprudência, estava prestes a ser liberado. Eu sabia que precisava sair, mas a casa não me deixava ir. As portas não abriam, as janelas estavam seladas, e os corredores pareciam se estender infinitamente, como se estivessem dobrando o espaço e o tempo. Eu estava preso, e eles estavam cada vez mais próximos. Lembro-me de como tudo terminou, ou pelo menos do que aconteceu antes de eu perder a consciência. As sombras finalmente se materializaram, tomando forma diante de mim. Eram figuras altas e encapuzadas, com rostos que mudavam constantemente, mostrando expressões de agonia, raiva e desespero. Elas não falavam, mas eu conseguia ouvir suas vozes dentro da minha cabeça, sussurrando segredos proibidos, promessas de tormento eterno. A última coisa que lembro é de cair no chão, com a visão escurecendo enquanto as figuras se aproximavam. Senti suas mãos geladas tocando meu corpo, e então tudo ficou preto. Eu acordei dias depois, em um hospital. Fui encontrado desmaiado na estrada, a quilômetros de distância da casa. Ninguém sabia como eu cheguei lá, e a casa, bem, ela não estava mais lá. Os bombeiros disseram que havia pegado fogo durante a noite e queimada até as cinzas. Nenhum vestígio dela permaneceu, como se nunca tivesse existido. Tentei continuar com minha vida, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Às vezes, durante a noite, ainda ouço aqueles sussurros e sinto que eles estão me observando, esperando o momento certo para terminar o que começaram. Eu sei que eles ainda estão lá, nas sombras, esperando por alguém tolo o suficiente para abrir o portal novamente. E eu rezo para que ninguém mais cometa o mesmo erro que eu. Relato número 2. Eu não sei se você, que está lendo isto, vai acreditar na minha história. Honestamente, eu não esperava que alguém acreditasse, mas, mesmo assim, senti que precisava escrever, como uma espécie de confissão ou um último grito de desespero antes de eu perder completamente o controle. Meu nome é Marcelo, e esta é a história de como minha vida foi destruída por algo que eu nunca poderia ter imaginado. Tudo começou há alguns meses. Eu estava no auge da minha carreira, trabalhando como pesquisador em uma universidade renomada. Meu foco era a neurociência, mais especificamente o estudo do comportamento humano em situações extremas. Eu era cético por natureza, sempre buscando explicações racionais para fenômenos que muitos considerariam sobrenaturais. Eu acreditava que tudo, absolutamente tudo, tinha uma explicação científica. Foi durante uma dessas pesquisas que recebi um convite peculiar. Um velho colega da faculdade, que agora trabalhava em um instituto de pesquisas fora do radar convencional, me contatou. Ele mencionou que havia encontrado algo que poderia redefinir completamente a nossa compreensão do cérebro humano. A princípio, pensei que fosse apenas uma tática para me atrair para algum projeto sem importância, mas a curiosidade acabou vencendo. Eu viajei para um local remoto, uma pequena cidade esquecida no interior, onde o tal instituto estava localizado. Assim que cheguei, notei que algo não estava certo. As pessoas que trabalhavam ali pareciam vazias. Seus olhos eram fundos e havia uma ausência de emoção que me deixava inquieto. Mas segui em frente,
achando que poderia ser apenas o estresse de trabalhar em um local tão isolado. Meu colega me levou até um laboratório subterrâneo, onde uma série de experimentos estava sendo conduzida. Lá, ele me mostrou algo que me tirou o fôlego: um cérebro humano, mantido vivo fora do corpo, ligado a uma máquina estranha. Ele me explicou que o cérebro ainda estava ativo, gerando sinais elétricos, mas de uma forma que nenhum de nós jamais havia visto antes. Eu deveria ter parado por ali. Deveria ter ido embora, ignorado o que vi e nunca mais voltado. Mas não consegui. Algo naquele cérebro me chamou, me desafiou. Passei os dias seguintes imerso naquele projeto, estudando cada detalhe, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que meu colega me contou a verdade. Aquele cérebro não era apenas um objeto de estudo. Era uma entidade, uma consciência que havia sido separada de seu corpo, mas que de alguma forma ainda existia. Ele disse que durante as pesquisas, descobriram que a mente humana tinha o potencial de transcender o corpo físico, de existir em um estado puro de energia. Mas isso veio com um preço terrível. As mentes que haviam sido separadas dos corpos não eram mais humanas. Elas se tornaram algo diferente, algo faminto por existência, por controle. Eu queria sair, queria deixar tudo para trás. Mas antes que eu pudesse tomar uma decisão, cometi um erro. Durante uma sessão de análise, decidi tentar interagir com a entidade. Conectei meu próprio cérebro à máquina, esperando entender o que aquela mente estava experimentando. Foi aí que tudo mudou. No momento em que a conexão foi feita, senti uma invasão. Algo penetrando minha mente, explorando minhas memórias, meus medos, minhas fraquezas. Era como se eu estivesse sendo consumido por uma escuridão densa, sufocante. Tentei desligar a máquina, mas era tarde demais. Algo já havia cruzado a barreira entre o mundo físico e o mental. Nos dias que se seguiram, comecei a mudar. Minhas memórias se tornaram confusas. Minhas emoções estavam distorcidas. Eu sentia uma presença constante, algo me observando, me controlando. Quando tentei contar ao meu colega, ele apenas sorriu de forma perturbadora e disse: "Você convidou a escuridão, Marcelo. Agora, ela é parte de você." As coisas pioraram rapidamente. Eu comecei a perder tempo. Horas inteiras se passavam sem que eu soubesse o que havia feito. Minhas mãos agiam por conta própria, escrevendo coisas em línguas que eu não conhecia. E então começaram os pesadelos. Visões de um lugar sem luz, sem esperança, onde almas perdidas vagavam eternamente. Eu sabia que estava perdendo minha sanidade. Sabia que não tinha muito tempo antes de me tornar algo como aqueles que trabalhavam no instituto. Vazio, sem alma. Tentei fugir, mas a entidade dentro de mim não permitia. Ela me puxava de volta, me prendia naquela maldita cidade, naquele laboratório infernal. Agora estou aqui, escrevendo isto como um último esforço para alertar quem quer que encontre essas palavras. Não há como escapar. O que quer que seja essa entidade, ela está tomando conta de mim, lentamente apagando o que resta da minha humanidade. E quando ela terminar, eu serei apenas mais um corpo sem alma, vagando sem propósito. Se você está lendo isto, por favor, não cometa o mesmo erro que eu. Não brinque com o desconhecido. Há coisas que nossa ciência não deveria tocar, coisas que estão além da nossa compreensão. Eu não sei o que vai acontecer comigo agora, mas uma coisa é certa: não há volta. Estou perdido. E logo, eu não serei mais eu. Minha vida mudou para sempre, no dia em que decidi investigar as histórias antigas que cercavam minha cidade natal. Eu nasci e cresci em uma pequena vila no interior, um lugar esquecido pelo tempo, onde as superstições eram passadas de geração em geração como se fossem parte da vida cotidiana. Entre essas histórias, uma se destacava: a lenda da bruxa que vivia nas colinas ao norte. Me chamo Ricardo, e quando voltei para a vila após anos vivendo na cidade grande,
Eu estava em busca de algo que desse sentido à minha existência. Talvez tenha sido a curiosidade ou a sensação de que havia algo mais no mundo do que aquilo que os olhos podiam ver. Eu nunca acreditei realmente nas histórias sobre bruxaria, mas elas sempre me fascinaram. Ouvir os mais velhos falar sobre feitiços e maldições me trazia uma estranha mistura de medo e excitação. Foi em uma dessas noites, enquanto bebia na taverna local, que ouvi novamente sobre a bruxa. Um velho, que mais parecia uma sombra de si mesmo, disse em voz baixa que ela ainda estava viva, mesmo depois de séculos. Ele afirmou que ela havia feito um pacto com algo muito antigo, algo que a manteve viva por todos esses anos. Todos na taverna riram, exceto eu. Havia algo nos olhos daquele velho que me fez acreditar que ele não estava apenas contando uma história para passar o tempo. Depois daquela noite, não consegui parar de pensar na bruxa. Comecei a fazer perguntas, tentando descobrir mais sobre ela, mas a maioria das pessoas evitava o assunto. Alguns me disseram para esquecer isso, que mexer com essas coisas só traria desgraça, mas eu não conseguia parar. Eu precisava saber mais. Foi quando encontrei Dona Amélia, a mais velha da vila, que finalmente consegui algumas respostas. Dona Amélia era uma mulher que, apesar da idade avançada, ainda conservava uma aura de autoridade. Ela me recebeu em sua casa, uma cabana antiga no meio da floresta, e me contou tudo o que sabia sobre a bruxa. Segundo ela, a bruxa se chamava Elvira e havia sido uma mulher poderosa em sua época. Ela era temida e respeitada por todos, até que um dia algo deu errado. Elvira, na busca por mais poder, havia feito um pacto com uma entidade das trevas. Em troca de sua alma, ela receberia o poder de controlar a vida e a morte. No entanto, o pacto veio com um preço terrível. A entidade não apenas tomou sua alma, mas também a transformou em algo monstruoso. Ela foi banida da vila e condenada a viver nas colinas, onde continuava a praticar sua magia sombria, longe dos olhos dos mortais. Enquanto Dona Amélia falava, uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Eu deveria ter parado ali, mas minha curiosidade era maior que meu bom senso. Perguntei a ela onde exatamente Elvira havia sido banida. Dona Amélia hesitou por um momento, mas acabou me contando sobre uma caverna nas colinas ao norte, um lugar que ninguém se atrevia a visitar. Ela me implorou para não ir até lá, mas a semente da curiosidade já estava plantada. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente estava tomada pela imagem de Elvira, uma bruxa poderosa vivendo isolada em uma caverna, praticando rituais proibidos. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, decidi ir até as colinas. A caminhada foi longa e cansativa, mas a excitação me mantinha em movimento. Quando finalmente alcancei as colinas, a paisagem ao meu redor mudou drasticamente. O ar parecia mais pesado e uma névoa fina cobria tudo ao redor. Eu podia sentir uma presença, algo que me observava. Era como se o próprio ambiente estivesse vivo, respirando lentamente. Após horas de busca, encontrei a entrada da caverna. Era uma abertura estreita, escondida entre rochas cobertas de musgo. Ao me aproximar, senti um calafrio percorrer minha espinha, mas continuei. Algo dentro de mim dizia que eu precisava entrar, e então o fiz. O interior da caverna era frio e úmido, com um cheiro forte de terra e decomposição. A escuridão era quase total, e eu mal conseguia enxergar alguns metros à frente. No entanto, continuei avançando, guiado por uma sensação de que algo importante me aguardava. Conforme me aprofundava, comecei a ouvir sons estranhos. Não eram ecos, mas sussurros, palavras em uma língua que eu não compreendia. Parecia que a própria caverna estava falando comigo. Finalmente cheguei a uma câmara maior, onde uma fraca luz azulada iluminava o espaço. No centro da câmara, vi uma figura encurvada sobre um caldeirão, mexendo uma substância escura e fumegante. Meu coração quase parou ao perceber que era Elvira. A bruxa,
A mulher que eu havia ouvido falar apenas em lendas estava bem na minha frente. Elvira levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto que era uma mistura grotesca de juventude e decadência. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna e um sorriso distorcido se formou em seus lábios. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a falar. Eu sabia que você viria, Ricardo. Sua voz era como vidro quebrado. Eu senti sua presença desde que colocou os pés nessas colinas. Você veio buscar respostas, não é? Queria saber se as histórias eram verdadeiras. Pois bem, agora você verá por si mesmo. Elvira ergueu as mãos e senti algo me puxar para a frente, como se uma força invisível me empurrasse em direção a ela. Minha mente gritava para correr, para sair dali, mas meu corpo não obedecia. Quando estava a poucos metros dela, Elvira estendeu a mão e tocou minha testa. No momento em que fez isso, uma dor lancinante atravessou minha mente. Era como se meu crânio estivesse sendo esmagado por dentro. Cai de joelhos, gritando de dor. Elvira começou a rir, uma risada que ecoou pela caverna, amplificada até se tornar ensurdecedora. Enquanto eu estava ali, paralisado pela dor, comecei a ver coisas, visões horríveis de pessoas sendo torturadas, de rituais sangrentos, de seres que não eram deste mundo. Tudo isso acontecia dentro da minha cabeça, como se eu estivesse vivendo aquelas atrocidades. Não sei quanto tempo passou, mas quando a dor finalmente começou a diminuir, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Elvira ainda estava lá, me observando com um olhar de triunfo. Ela sabia o que havia feito. Ela havia deixado uma parte de si dentro de mim, um fragmento de sua maldade, de sua essência corrompida. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltei para Yuravila, mas as pessoas perceberam que eu estava diferente. Comecei a ter visões constantes, pesadelos que pareciam mais reais do que o mundo desperto. Minha saúde deteriorou rapidamente e minha mente começou a se fragmentar. Eu podia sentir Elvira dentro de mim, sussurrando em meus pensamentos, me guiando para fazer coisas horríveis. Aos poucos, fui perdendo o controle. A presença dela dentro de mim crescia a cada dia, tomando conta da minha consciência. Eu sabia que estava condenado, mas não sabia como escapar. Em meus momentos de lucidez, pensei em tirar minha própria vida, mas ela sempre me impedia, mantendo-me preso em um pesadelo sem fim. Hoje, enquanto escrevo isto, sei que meu tempo está acabando. Sinto que estou à beira de perder o que resta da minha humanidade. Elvira está assumindo o controle, e em breve eu serei apenas uma casca vazia, um instrumento para sua maldade. Por favor, quem quer que encontre estas palavras, fique longe das colinas. Não procure por respostas que não deveria ter. A bruxa ainda está lá, esperando por mais alguém curioso o suficiente para se tornar sua próxima vítima. Eu fui avisado, mas não ouvi. Agora, pago o preço final. Relato número 3. Meu nome é Eduardo, e a história que vou contar é verdadeira. Não se trata de uma tentativa de causar medo ou atrair atenção. Este é um relato dos eventos que me assombram até hoje, os eventos que destruíram minha sanidade e, em última análise, minha vida. Tudo começou quando eu me mudei para uma pequena cidade no interior, um lugar que escolhi por sua tranquilidade. Eu havia me cansado da agitação da cidade grande e precisava de um lugar onde pudesse me reconectar com a natureza, refletir e começar de novo. Comprei uma casa antiga, afastada do centro, uma casa que havia sido negligenciada por anos, mas que eu vi como uma oportunidade de reconstrução, tanto dela quanto de mim mesmo. A casa era grande, com corredores longos e quartos espaçosos. Tinha um certo charme, embora estivesse em um estado de deterioração. As paredes estavam cobertas por camadas de tinta descascada, e o chão de madeira rangia sob meus pés, mas isso só aumentava sua personalidade. Eu estava animado com o projeto de renovação que me aguardava. Logo nos primeiros dias, comecei a notar coisas estranhas. Não era nada drástico, apenas pequenas ocorrências que poderiam ser facilmente ignoradas,
Um livro que eu tinha certeza de ter deixado na sala de estar aparecia no quarto. Portas que eu havia fechado estavam abertas pela manhã e uma sensação constante de ser observado me acompanhava por toda a casa. No entanto, atribuí isso à minha própria mente, imaginando que estava apenas me ajustando ao novo ambiente. Tudo mudou quando comecei a trabalhar no porão. O porão estava trancado quando comprei a casa. O agente imobiliário não tinha a chave e ninguém parecia saber o que havia lá embaixo. Isso só aumentou minha curiosidade. Eu queria explorar cada canto daquele lugar e decidi forçar a fechadura. Quando a porta finalmente se abriu, um cheiro de mofo e umidade me atingiu, quase me fazendo recuar. O porão era maior do que eu esperava, com tetos altos e várias salas. A iluminação era fraca, mas eu consegui distinguir algumas figuras penduradas nas paredes. Retratos antigos de pessoas que eu não conhecia. Enquanto caminhava pelo espaço, meus olhos se ajustando à penumbra, senti um calafrio correr pela minha espinha. Algo estava errado ali, mas eu não conseguia identificar o que era. No fundo do porão, encontrei um baú grande, coberto de poeira e teias de aranha. Ao abri-lo, descobri uma coleção de objetos antigos, muitos dos quais eu não reconhecia. Havia livros, velas, figuras de madeira esculpidas e o mais perturbador, um espelho pequeno, com uma moldura esculpida em formas grotescas, quase demoníacas. O espelho estava coberto de um pano velho e quando o retirei, quase deixei cair o objeto no chão. O reflexo não era o meu. Não sei como descrever exatamente o que vi naquele espelho. Era como se uma versão distorcida de mim estivesse me encarando, mas com olhos vazios, uma expressão de ódio e, ao fundo, uma sombra que se movia, como se estivesse viva. Eu fechei o baú rapidamente, sentindo um pânico crescente. Subi as escadas de volta ao andar principal, tentando afastar as imagens da minha mente. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão, que minha mente estava pregando peças em mim, por causa da escuridão e do ambiente estranho. Mas as coisas só pioraram a partir daquele momento. As noites se tornaram insuportáveis. Eu acordava no meio da madrugada, suando frio, com a sensação de que havia algo ou alguém no quarto comigo. Comecei a ouvir sussurros, palavras ininteligíveis que ecoavam nos cantos da casa, vozes que não pertenciam a ninguém que eu conhecia. A figura que eu havia visto no espelho começou a aparecer nos meus sonhos, perseguindo-me pelos corredores escuros da casa, sempre fora de alcance, mas sempre presente. Aos poucos, comecei a perder a noção do tempo. Eu acordava sem saber se era dia ou noite, e as horas pareciam se arrastar de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. A casa, que inicialmente parecia um refúgio, tornou-se uma prisão, e eu sabia que estava sendo consumido por algo que eu não conseguia entender. Certa noite, os sussurros se tornaram mais altos, mais insistentes. Eles não estavam mais confinados aos cantos da casa, estavam ao meu redor, envolvendo-me, penetrando minha mente. E foi então que eu a vi pela primeira vez. A sombra. Ela não tinha forma definida. Era apenas uma massa de escuridão que se movia de forma fluida, quase líquida pelas paredes do quarto. Mas eu sabia que ela estava ciente da minha presença. Senti o ar ficar mais pesado, e um frio cortante tomou conta do ambiente. A sombra parou na frente da porta do quarto, bloqueando minha única saída. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisado pelo medo, preso sob o peso da presença daquela entidade. Os sussurros se tornaram gritos, gritos de agonia, de desespero, e eu sabia que eles vinham daquela coisa que me observava do outro lado do quarto. Então ela se moveu em minha direção. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para escapar, mas meu corpo não respondia. A sombra se aproximou e, quando ela finalmente me tocou, senti uma dor intensa, como se meu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Caí no chão, contorcendo-me, enquanto a sombra me envolvia, penetrando cada célula do meu ser. Foi quando perdi a consciência. Quando acordei,
Estava deitado no chão da sala de estar. O sol estava nascendo e o silêncio era absoluto. Meu corpo doía, como se tivesse sido espancado, mas a sombra se foi. Por um breve momento, pensei que tudo havia terminado, que eu estava livre. Mas eu estava errado. Nos dias seguintes percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais o mesmo. Sentia uma presença constante, uma escuridão que me acompanhava, como uma sombra que eu não conseguia ver, mas que estava sempre lá, esperando. Comecei a ter apagões, horas inteiras das quais eu não tinha nenhuma lembrança. E, nesses momentos, coisas horríveis aconteciam. Encontrei animais mortos ao redor da casa, suas carcaças mutiladas e espalhadas pelo jardim. Os sussurros nunca mais pararam, e agora eu podia entendê-los claramente. Eles me chamavam, me ordenavam, e eu obedecia, mesmo sem querer. Eu estava sendo possuído por aquela entidade, consumido lentamente pela escuridão que havia libertado. A casa não era apenas uma construção de madeira e tijolos, era um portal, um lugar de poder sombrio, onde entidades antigas aguardavam para se alimentar das almas dos tolos que, como eu, ousassem perturbá-las. Eu sei que estou perdido. A cada dia, a escuridão dentro de mim cresce, e eu sinto que, em breve, não restará nada de mim. A sombra tomará meu lugar, e eu serei apenas mais uma voz, nos sussurros que ecoam pela casa. Se você está lendo isso, se você algum dia encontrar esta casa, fuja. Não entre, não toque em nada. A curiosidade é uma maldição, e a escuridão é paciente. Ela espera, ela observa, e quando você menos esperar, ela tomará o que é seu. Esta é minha história. Esta é minha confissão. Eu fui consumido pela escuridão, e em breve, eu serei ela. Relato número 4. Eu nunca fui alguém que se importava muito com superstições ou lendas urbanas. Sempre fui mais cético, buscando lógica e explicações racionais para tudo. Mas há algo que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 12 anos, que até hoje me faz questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação. Era início do outono e, como de costume, meus pais e eu estávamos planejando uma viagem curta para fora da cidade. Dessa vez, eles decidiram que acamparíamos em um parque florestal, que ficava a algumas horas de carro de onde morávamos. Para tornar a experiência mais divertida, eles me deixaram convidar um amigo, e sem pensar duas vezes, chamei o Marcos, meu melhor amigo desde o jardim de infância. Eu estava empolgado. A ideia de passar a noite na floresta, longe de tudo, parecia uma aventura que eu jamais esqueceria, e de fato, eu não a esqueci. Mas pelos motivos errados, saímos de casa logo pela manhã em direção às montanhas. O caminho era cercado por árvores altas e densas que pouco deixavam o sol passar. O ar frio do outono entrava pela janela do carro, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e folhas secas. Quando finalmente chegamos ao acampamento, fiquei surpreso ao ver que não havia mais ninguém por lá. A área de camping estava completamente deserta, exceto por nós. Meus pais montaram a barraca, enquanto Marcos e eu explorávamos os arredores. Havia um pequeno riacho que serpenteava pelo meio das árvores, e passamos boa parte do dia jogando pedras na água e correndo pela floresta. Era tudo o que eu esperava que fosse, até que o sol começou a se pôr. Foi ali que notei uma mudança no comportamento do Marcos. Ele, que sempre foi tão confiante e destemido, começou a ficar inquieto, olhando para as árvores como se estivesse esperando que algo ou alguém saísse de lá a qualquer momento. Quando a noite caiu, ele finalmente admitiu que estava com medo e queria ir embora. Tentei acalmá-lo, dizendo que estávamos seguros com meus pais por perto, mas nada parecia adiantar. O jantar foi silencioso. Fizemos um churrasco simples e nos sentamos ao redor da fogueira. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado pairava no ar. Lembro-me de como o crepitar do fogo parecia mais alto do que o normal, como se tentasse abafar algum som distante que não conseguíamos ouvir.
Marcos insistiu que queria voltar para casa, mas meus pais já haviam tomado um pouco de vinho e não era seguro dirigir àquela hora. Relutantemente, ele aceitou passar a noite, embora seus olhos demonstrassem o pavor que sentia. Deitamos em nossos sacos de dormir e, enquanto eu me esforçava para dormir, ouvia os sons da floresta lá fora, o uivo distante de algum animal, o farfalhar das folhas e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Marcos estava ao meu lado, virando-se constantemente, incapaz de descansar. Na manhã seguinte, quando o céu ainda estava escuro, decidimos ir embora mais cedo do que o planejado. Não havia motivo para ficar se meu amigo estava tão desconfortável. Durante a viagem de volta, ninguém disse uma palavra. A única coisa que queríamos era chegar em casa. Chegamos em casa quando o sol ainda não havia nascido completamente. Meus pais foram direto para o quarto dormir, enquanto eu fui para a sala e liguei a TV, tentando esquecer a noite anterior. Não demorou muito para que eu começasse a cochilar no sofá. Foi então que o telefone tocou. Naquela época não tínhamos identificador de chamadas, então não sabíamos quem estava ligando. Atendi o telefone esperando que fosse minha avó, que sempre ligava aos domingos, mas a voz do outro lado não era dela. "Oi, bom dia", disse uma voz feminina que eu não reconheci de imediato. Parecia ser de uma garota da minha idade. "O acampamento ontem à noite foi divertido, não foi? O churrasco também estava ótimo." Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem quer que fosse, sabia exatamente o que havíamos feito. Mas como? Apenas nós 4 estávamos no acampamento. Ninguém mais sabia para onde íamos. Antes que eu pudesse perguntar quem era, a voz continuou. "O Marcos estava mesmo com medo, não estava? Eu ri tanto quando ele começou a chorar." Fiquei em silêncio, incapaz de dizer qualquer coisa. Como essa pessoa sabia o que tinha acontecido? Comecei a ficar com medo, mais medo do que na noite anterior. "Estávamos juntos o tempo todo", disse a voz, antes de a linha cair e o silêncio preencher o ambiente. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei, tentando explicar o que havia acontecido, mas eles não levaram a sério. Ligaram para os pais do Marcos, que confirmaram que ele não havia contado a ninguém sobre o acampamento. Eu queria acreditar que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas a sensação de que estávamos sendo observados naquela noite na floresta nunca desapareceu. Até hoje, quando me lembro daquelas palavras, estávamos juntos o tempo todo. Sinto o mesmo frio percorrer minha espinha. A floresta é um lugar vasto e misterioso, e talvez, apenas talvez, não estivéssemos tão sozinhos quanto pensávamos.